Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos estar estudando o livro de Tiago, dando sequência, melhor falando sobre o livro de Tiago, porque já vimos o capítulo 1, vimos que esse livro trata sobre sabedoria. Essencialmente, podemos dizer que ele é o Provérbios do Novo Testamento. Então nós já vimos, no capítulo 1, sobre fé, sabedoria. Vimos também que ele nos ensina como nós podemos passar de uma melhor forma ou de uma forma cristã sobre as tentações, as provações, as preocupações do dia. Dando sequência nesse capítulo, ele entra então e fala sobre pobreza, riqueza. O irmão que é pobre deve ficar contente quando Deus faz com que melhore de vida, e que é rico deve se sentir o mesmo quando Deus faz com que piore de vida. Um ensinamento em que todas as coisas devemos nos alegrar em Cristo. Seja na pobreza, na riqueza, nas tentações, nas alegrias, em tudo damos glórias ao nosso Deus, porque tudo é vontade do Senhor ou permissão do mesmo. Aí ele fala sobre provas, tentações. Feliz é aquele que nas aflições continua fiel. Feliz é aquele que nas aflições continua fiel. O ouvir, o fazer, no versículo 22 ainda do capítulo 1, não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a põe em prática. Aquele que só ouve e não a pratica não vai alcançar muitas coisas da parte do Senhor. E a bênção completa não vai vir. Então, o Evangelho é a lei perfeita, que dá liberdade às pessoas. Ao contrário do que muitos pensam, que o Evangelho aprisiona, o Evangelho traz, na verdade, a liberdade. A liberdade essa vem através da morte da cruz, de Cristo Jesus. Amém? E vamos entrar, então, no capítulo 2, Antes disso, eu sempre agradeço a Deus por todas as coisas. Eu te convido a se inscrever. Se você não está inscrito, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, dê o seu like, poste o seu comentário. Isso vai fazer com que o vídeo ele tenha um maior alcance, e mais pessoas possam se beneficiar com o conteúdo do mesmo. Amém? Então, no capítulo 2, ele diz assim, já logo no versículo 1, meus irmãos, vocês que creem no nosso glorioso Senhor Jesus, Cristo nunca trata as pessoas de modo diferente, por causa da aparência delas. Então, ele já entra no capítulo 2 nos dizendo o seguinte, aqueles que creem em Cristo Jesus, ou seja, nós podemos já entender que aquele que não crê em Cristo não consegue entender as coisas do nosso Deus, porque parece estranhas ao mundo os ensinamentos que Jesus disse, os ensinamentos que estão aqui na carta de Tiago, que estão lá no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, ele tem uma imagem contrária àquilo que o mundo pensa. Então, nós não devemos entrar ou discriminar pessoas. Aqui foca justamente na riqueza e na pobreza, mas ele se amplia o pensamento dele a todas as situações. Nós não devemos discriminar a ninguém, seja por cor, por raça, por etnia, qualquer coisa. Nós devemos sim ensinar a palavra de Deus, devemos emitir opiniões, devemos nos posicionar, mas isso nunca com o intuito de discriminação. Amém? Porque perguntaram certa vez a Jesus, qual eram os maiores mandamentos da lei, a lei de Moisés, em cerca de 613 leis, quais são as maiores leis? E ele respondeu que tudo se sintetizava em duas, Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao próximo como a si mesmo, ao próximo como a si mesmo. Como podemos amar o próximo se estamos discriminando ele? Às vezes pelo que veste, às vezes pelo que fala, pelo que pensa, pelo que transparece. De fato, nós não conhecemos o coração, o pensamento, o interior de cada pessoa. Isso pertence a Deus, que sonda tudo e sabe todas as coisas. E mais além, mais profundo, nós somos a própria imagem e semelhança do nosso Deus. Como então podemos tratar alguém mal pela aparência externa? Ou mesmo até pelo seu interior, quando julgamos que o conhecemos? Nós não temos esse direito. Isso vai fazer com que a nossa vida se torne uma vida de arrogância, de prepotência e de soberba. E vai nos afastar cada vez mais da presença de Deus e dos ensinamentos de Cristo Jesus. Vamos rever como está os nossos pensamentos diante de outras pessoas. Nós não devemos discriminar, não devemos julgar, não devemos condenar. Isso pertence tudo a Deus. E assim a vida entre as pessoas se tornará muito mais prazerosa de se viver, muito mais respeitosa, é uma vida mais correta. Então ele termina, dizendo lá no versículo 14, meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações?
Será que essa fé pode salvá-los, né? Então ele cita alguns exemplos a mais, né? E nós ficamos aqui então com esse ensinamento, terminando o capítulo 2, pensando se a nossa fé apenas é uma fé que nós falamos, que nós professamos, mas não temos atitude, né? Por exemplo, que adianta, por exemplo, nós nos comovemos com a situação dos necessitados, mas não irmos lá ajudá-los. Que adianta nós soubemos a palavra de Deus para nós, mas não pregarmos elas para outras pessoas, não propagar o evangelho, né? Amém, que Deus te abençoe, né? Nós vamos dar sequência nesse estudo, os próximos capítulos serão logo postados no canal, né? Entre lá, veja os capítulos anteriores, acompanhe os próximos vídeos, não deixe de se inscrever, dar seu like e postar o seu comentário. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.